Boa noite, amém. Como o pastor Emerson me apresentou, me chamo Davi, fui aos 9 anos para o Japão e, na verdade, eu sempre quis conhecer o Rio de Janeiro. E essa é a primeira vez que eu venho para o Rio. A primeira vez que eu venho para o Rio, eu nunca voltei desde que eu fui ao Japão para morar novamente no Brasil. Eu só vinha para ministrar, mas sempre no Paraná, São Paulo, e eu disse comigo mesmo, um dia eu vou conhecer o Rio de Janeiro. E hoje estou aqui, né? E tenho a honra de estar ministrando na casa do Senhor. Eu quero fazer uma oração com você nesse momento. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, eu te louvo porque eu sei que, ó Deus, é um privilégio imenso estar aqui conhecendo uma parte do teu corpo espalhado sobre a terra. Obrigado, Senhor, porque eu sei que, ó Deus, cada vida que está aqui tem uma história, tem um testemunho de transformação, uma história de vida para contar. E eu sei que quando cada um de nós nos posicionamos diante da tua presença, quando nós entendemos quem nós somos diante de ti, Senhor, nós somos relevantes na sociedade, nós somos transformadores, agentes de transformação, e as coisas ao nosso redor começam a mudar. Por isso eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Continua fluindo nos nossos corações, Senhor, e fala, Senhor, é o que nós viemos aqui fazer nessa noite, te adorar e ouvir o teu bom conselho, a tua doce voz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu vou falar sobre uma questão de vida ou morte. Vou falar sobre nós entendemos a nossa identidade em Cristo. Eu tenho falado nesses últimos anos sobre identidade porque eu venho de uma nação onde nós temos tecnologia de ponta, onde a taxa de desemprego é muito baixa. Um jovem lá no Japão que trabalha certinho, trabalha 10 horas por dia, 2 sábados por mês, se gostar de trabalhar, não fazendo tanto esforço assim, ganha $3.000 por mês. Então, sem estudo ou com estudo. Então, eu falo de um país onde se você trabalhar, você tem. Se você estudar, você tem mais ainda. Só que a realidade é que 30 mil pessoas se suicidam por ano no Japão. Deus me deu o privilégio de viajar para muitas nações para pregar, tanto da Ásia como Europa, América, Brasil também. E eu tenho visto uma questão atual, todo lugar que nós vamos está se falando sobre identidade, está se falando muito sobre inteligência emocional, sobre nós entendermos quem nós somos. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque quando você vê a história do povo de Israel, quando nós falamos de Faraó, para que Faraó soubesse que o Senhor é Deus, Deus tirou o povo de Israel do Egito, não foi? Para que Faraó soubesse que o Senhor é Deus, Deus tirou o povo de Israel do Egito. Agora, para que o Egito soubesse que o Senhor é Deus, Deus endureceu o coração de Faraó. Vocês pegaram aí? Para que o Egito soubesse, Deus endureceu o coração de Faraó. Agora, para que Israel soubesse que o Senhor é Deus, Deus enviou Israel para o deserto. É muito interessante. Ontem eu estava no hotel e Deus falou isso comigo. E eu comecei a escrever. Eu gosto muito de escrever. As pessoas perguntam porque eu não tenho sotaque. Eu fui com 9 anos ao Japão, mas eu fui alfabetizado em português, porque os meus pais foram a trabalho, então eles não tiveram a oportunidade de estudar. Então, fora de casa eu falava japonês e dentro de casa português. Então, eu estudei na escola japonesa, só que ao mesmo tempo eu também fiz o supletivo, por correspondência no Brasil, então eu tenho o 2º grau do Brasil. Por isso, não é desculpa de você não estudar, independentemente do lugar que você esteja. E eu já li mais de 500 livros em português. Então, eu acho que eu não tenho sotaque nenhum de japonês, né? Então, as pessoas falam, se você não falar que você é japonês, a gente não sabe, não só pelo sotaque, mas pela cara de baiano. Eu não tenho cara de japonês, mas isso também é algo que eu quero compartilhar hoje. Mas olha só, para mostrar para Faraó que o Senhor é Deus, Deus tira Israel. Para mostrar para o povo do Egito que Deus é o Senhor, aí Deus endurece o coração de Faraó. Mas agora Deus precisa mostrar para o povo de Israel que Ele é o Senhor Deus. Então Deus conduz o povo para o deserto.
E Deus também, para mostrar a Moisés que Ele é Senhor Deus, Ele levanta Moisés como um libertador, porém, Ele também não permite Moisés entrar na terra prometida. Você já tinha parado para pensar nisso? O que eu quero dizer é que Deus, Ele trabalha de multiformas, Ele trabalha de várias maneiras, mas se você estiver atento para o trabalhar de Deus, em todas as coisas Ele vai se mostrar Deus na sua vida. Você crê nisso? Ele vai se mostrar Deus na sua vida. Então nós precisamos descobrir a nossa verdadeira identidade, quem nós somos, para onde nós estamos indo, porque quando eu sei quem eu sou, por isso que eu chamo isso de uma questão de vida ou morte, porque quando eu sei quem eu sou e para onde eu estou indo, então as minhas ações serão intencionais, então eu vou ser relevante aonde quer que eu esteja. E então eu quero falar um pouquinho sobre a minha biografia, só para vocês entenderem. Quando eu fui para o Japão, eu não conhecia Jesus. Meu pai era do espiritismo, ele era pai de santo. Minha mãe era católica, mas ao mesmo tempo do Seichonoe, uma religião oriental lá do Japão. Então, na verdade, nós não fomos ao Japão por causa de dinheiro. Meu pai era gerente de banco e minha mãe era chefe de um setor, na época acho que era INAMPS, hoje é o INSS, eu acho que é isso. Então, eles foram na frente. Eu estudava na mesma sala, numa escola legal, no interior no Paraná, em Maringá, onde eu nasci, e morava num lugar legal, mas antes de acabar o casamento deles, para se darem uma chance, eles foram ao Japão. E depois eu e meu irmão fomos, e de lá não voltamos mais. E quando eu cheguei no Japão, mesmo sem conhecer a Jesus, eu questionava Deus, porque eu ficava pensando, os japoneses eles chegavam para mim e perguntavam assim, no Brasil chove? Porque o conceito deles sobre Brasil era Amazonas, então no Brasil tem televisão, como funciona no Brasil? E o meu nome, porque minha mãe que tem descendência japonesa, eu sou neto de japonês, quando o meu pai casou, então tirou o nome da minha mãe de japonês, né? E o meu também, eles colocaram Gonçalves, e tiraram o nome da minha mãe. Então em japonês fica Gonsarubesu. Saru em japonês é macaco. Então eles me discriminavam muito e me associavam sempre com selva, tudo. E chegou um momento da minha vida que eu falei assim, Deus, por que o Senhor me mandou para o Japão? E ao conhecer Jesus com 15 anos, então a minha pergunta se intensificou, eu queria entender a minha identidade. Então eu comecei a questionar Deus agora mais especificamente, Deus, por que tem um monte de cristão japonês lá no Brasil, de olho rasgado, que não fala japonês, e o Senhor me manda para o Japão sem ter olho rasgado para falar japonês a eles? Você está entendendo? Então, Deus ele usa maneiras diferentes, mas em todas essas coisas, Ele é glorificado. Por isso que você precisa entender o quanto antes, por que Deus está fazendo dessa maneira, por que Ele está permitindo isso. Você precisa entender esse desenho, esse trabalhar de Deus, a fim de que você possa ser bem sucedido. E quando eu falo ter bem sucedido, não é ter sucesso, é vencer o mundo, porque em 1 João capítulo 5, versículo 4, diz que nós fomos chamados para vencermos o mundo. Amém? Amém? Então, eu quero pedir para que você abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 1. Como eu disse, João capítulo 1, versículo 19 a 23. Como eu disse, eu já vim várias vezes no Brasil ministrar, mas dessa vez eu sou amigo nós somos amigos em comum, eu e o Emerson, o pastor Emerson, do Theo Hayashi. Como eu conheci o Theo Hayashi? Vai abrindo aí, João capítulo 1, versículo 19 a 23, segura aí. Rodolfo Abrantes é meu amigo, e Rodolfo e a Ali estavam lá em casa, lá no Japão. E daí o Rodolfo disse assim para mim, Davi, você precisa conhecer uma pessoa, você lá do Brasil. Eu falei, quem que é? Ele falou, o Theo Hayashi. O que você faz aqui no Japão, ele faz lá no Brasil. Aí o Rodolfo veio do Japão a uma conferência Dunamis lá em São Paulo, com o Theo. E de lá o Theo ligou para mim e falou, Davi, você me receberia no Japão? Eu falei, sim. E eu fiz uma tour nas igrejas japonesas com ele, e ele é descendente de japonês, ele ficou impressionado. Então eu e o Theo, nós temos uma aliança de levar o Dunamis para o Japão, o sobrenatural, e para a Ásia.
Nós fizemos a conferência agora que o Rod e a Ali estiveram lá também há 3, 4 semanas. Nós tivemos, gente, isso é um milagre, tá? Que eu vou contar. Eu sei que no Brasil não é tão, mas nós reunimos 900 pessoas no Japão, mais de 200 japoneses. No total deu quase uns 400 japoneses, porque nós tivemos seminário antes, ministrações antes. Acho que nós atingimos até uns 500 japoneses. Nós tivemos 100 salvações e mais de 60 curas registradas, curas. Então Deus, Ele está, pode dar uma salva de palma para Jesus. Então agora, o Theo disse assim para mim: Davi, agora você vai para o Brasil, só que você vai para o Brasil em lugares diferentes. Ele disse: eu vou lançar um livro teu, eu trouxe hoje aí, quem quiser adquirir, o tema do livro é Uma Questão de Vida ou Morte, é esse daqui, ó. Uma Questão de Vida ou Morte. Tem Tiago Brunet, Rodolfo, o pessoal que está fazendo o endosso do livro, Luiz Hermínio, Davi Lago, uma galera aí. Eu gosto mais do endosso deles do que o que eu escrevi. Eles falando de mim, eu falo: será que eu sou tudo isso mesmo? Mas o livro vai estar ali para vender. É um presente que o Dunamis deu para mim, esse livro aqui. E o Theo falou: junto com o livro eu vou fazer a sua agenda. Ele falou: com os meus contatos pessoais, e eu vou te enviar só para a igreja relevante no Brasil, para você ver o que está acontecendo. Então eu estou aqui mais para ser ministrado do que para ministrar a vocês, amém? É um prazer enorme estar aqui com vocês. No Japão nós não usamos tanto Instagram, Facebook, mas o pessoal do falou: Davi, faz no Instagram, usa. Então quem quiser me acompanhar lá é Davi Gonçalves JP, JP de Japão, Davi Gonçalves JP. Mas deixa livro, Instagram para lá e vamos na palavra agora. Olha aí o que diz o versículo 19, até o versículo 23, João capítulo 1. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem: quem és tu? Olha só, a pergunta é: quem é você? Quem é você? Olha como é importante você responder essa pergunta. Veja a resposta de João: ele confessou e não negou, mas confessou: eu não sou o Cristo. Aí diz assim o versículo 21, e eles perguntaram: então quem és? És tu Elias? E ele disse: eu não sou. És tu o profeta? E ele respondeu: não. Então eles disseram o seguinte: quem és tu? Para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que você diz de você mesmo? E ele disse: eu sou a voz de quem clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. A Bíblia está dizendo que o testemunho de João começa dizendo quem ele era, amém? Não. E é exatamente isso que eu falo no livro. Para descobrir a minha identidade no Japão, para me tornar intencional e relevante na nação japonesa, trabalhar com japoneses, primeiro eu precisei descobrir quem eu não era. Olha que a pergunta a João é: quem você é? E ele diz o quê? Eu não sou o Cristo. Aí perguntam de novo: então você é Elias? Ele diz: eu não sou Elias. Perguntam de novo: você é o profeta? Ele diz: eu não sou profeta. A pergunta era quem você era, e João está dizendo: eu não sou e eu não sou. Por isso que eu trouxe aquela introdução dizendo que Deus, Ele usa diversas maneiras para mostrar quem Ele é na vida das pessoas. Para mostrar quem Ele é, muitas das vezes Ele tem que desconstruir algumas coisas dentro de nós. E é isso que eu quero dizer. Para nós nos tornarmos relevantes em uma nação, em uma cidade, dentro da nossa casa, nós precisamos ser desconstruídos, porque a palavra diz que se alguém está em Cristo é o quê? É nova criatura, acabou. As coisas velhas se passaram. O Tiago Brunet, ele diz algo interessante. Ele diz assim que depressão é excesso do quê? De passado. Estresse é excesso de presente. E ansiedade é excesso de futuro. E nós estamos vivendo a maior crise emocional de todas as eras. Veja, o sábio Salomão, ele mostra que, como o pastor Emerson mesmo falou aqui, o dinheiro ele não pode comprar algumas coisas. Escute isso: o dinheiro só compra aquilo que é barato. Aquilo que é caro, o dinheiro não compra. Só Deus pode te dar. Então,
para nós nos tornarmos relevantes aonde nós estamos, nós precisamos ser desconstruídos. E João entendia isso. E eu amo a história de João, porque João era filho de quem? De Zacarias. E Deus primeiro começa a desconstruir Zacarias. Quando Zacarias diz: mas eu já sou velho, como eu vou ter um filho? Então Deus deixa Zacarias mudo. Ele vai desconstruindo Zacarias. Por quê? Porque aquilo que nós declaramos, nós nos tornamos. Então ele começa a desconstruir. Eu estava agora na casa do Tiago semana passada, o Tiago Brunei, ele me falou um negócio interessante. Ele falou: Davi, eu estava com um pregador na nossa conferência, chamado Samuel Rodrigues, e esse rapaz, quando ele era pequeno, falaram para ele: você não presta, você não consegue, você não vai ser ninguém na vida. Só que com 14 anos ele foi em uma igreja cristã, e disseram: você vai profetizar a príncipes, você vai falar a presidentes, você vai ser um homem de Deus. Chegou um momento na vida dele, que ele ficou com essas duas informações. Informação não é uma verdade. Informação pode se tornar um conhecimento, uma verdade, depende de você. Por isso hoje eu quero convocar você a assumir o controle da sua vida. Nós tendemos a dizer assim: Deus sabe de tudo. Sim, Deus sabe tanto de tudo que Ele colocou você na terra, e Ele deu autoridade para você fazer discípulos de todas as nações. E essa igreja se chama Profetizando as Nações. Amém? E é você que Deus quer usar. Então ele ficou com essas duas informações, mas ele decidiu acreditar na declaração que dizia: você vai profetizar a príncipes, você vai falar a presidentes. Esse Samuel Rodrigues, nada mais e nada menos, foi o conselheiro do ex-presidente dos Estados Unidos, o Bush. Depois o Bush foi sucedido, então veio o Barack Obama, ele continuou como conselheiro, e ele hoje é conselheiro do Donald Trump. Então o Tiago dizia, quando ele falava isso, quando ele falava a respeito disso na pregação, ele colocou no telão então. E eu decidi acreditar em Deus e mostrou a foto dele orando pela posse do Donald Trump. Você entende o que é isso? Muitos anos eu passei com raiva dos japoneses e raiva daquilo que eles diziam sobre mim. E daí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a tentar virar japonês. Mas não tem como. Talvez você ache que eu sou japonês, né? Eu não sei se dá para conseguir ver algum traço aqui. Não dá. E é exatamente isso. Eu falava: Deus, por quê? Enquanto eu não entendi que eu não era japonês, mas enviado para o Japão, eu não deixei Deus me desconstruir para fazer o meu corpo, a minha alma e o meu espírito nova criatura. Não, mas o meu corpo ainda não é. Sim, eu entendo. Não é nessa questão de que nós vamos ter um corpo glorificado, mas o nosso corpo também pode provar a cura de Deus, porque nós acreditamos no poder de Deus, não é verdade? Então eu comecei a tomar posse dessa desconstrução de Deus primeiro. Em Jeremias capítulo 1, versículo 9 e 10, anota aí, diz assim, ó: veja, eu estou lhe dando poder sobre as nações. Poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar, derrubar, destruir, arrasar, depois construir e plantar. Primeiro Deus arranca e depois Deus constrói. Diga comigo, primeiro Deus desconstrói para construir. Então, um exemplo, no Japão algumas coisas são muito diferentes do Brasil. Eles não se impressionam com o que nós ocidentais nos impressionamos. Eles não se impressionam. Então, um exemplo, só para você ter uma ideia, no Japão, o elevador, ele pede desculpa por você ter ficado esperando. No táxi, a porta abre sozinha. É muito diferente. Um exemplo, quando você vai construir uma casa no Japão, então como fala a empresa que constrói, eu não sei como fala, construtor, não sei, entra para construir uma casa, sabe o que eles fazem? Eles distribuem sabão em pó em toda a vizinhança, sabe para quê? Sabe para quê? Porque o pó que vai levantar vai sujar a roupa do varal. Então eles estão dizendo: desculpa pelo incômodo, então pelo menos um sabão para lavar a sua roupa. Está entendendo? Irmãos, é muito diferente. É muito diferente. Quer ver?
Lá no Japão, nós adquirimos uma propriedade lá para a igreja. Então, a gente adquiriu uma propriedade. Eu tenho que rodar toda a vizinhança dizendo: olha, eu vou te incomodar a partir de hoje. E por te incomodar, então eu quero trazer um presente. Só que o presente não pode ser muito barato e não pode ser muito caro. Se for barato, vai dizer que eu sou mesquinho. Se for caro, vai dizer que eu estou tentando me colocar por cima. Você está entendendo? Existe uma linguagem, vocês segurem isso que vocês vão entender o que eu quero dizer espiritualmente com isso. Sabe por quê? Porque nós queremos ver a sociedade transformada. Muitos anos se falou sobre um avivamento, mas agora nós estamos falando sim de um avivamento que já está em nós, mas que vai se tornar uma reforma na sociedade, ou seja, um avivamento sustentável, um avivamento que transforma, um avivamento que muda a sociedade. Então no Japão, você não precisa, um exemplo, uma pessoa para ela aceitar Jesus no Japão, ela tem que entender todo o processo. Por quê? Porque o japonês tem compromisso com tudo que ele faz. Então, com a salvação, ele tem um compromisso de vida. Então, no Japão não tem esse negócio de mudar de igreja, não tem tipo assim, nós não temos discipulado para encorajar um japonês a ler a Bíblia, a orar, a fazer jejum. Lá nós fazemos jejum, agora que eu parei recentemente, que eu emagreci muito, mas durante alguns anos nós fizemos jejum 40 dias só na água. Tem gente que faz jejum sem água, né? Quer dizer, de água, né? Só tira a água. Mas lá é só com água. Só com água. Então assim, um adolescente japonês lê 50 capítulos da Bíblia por dia. Entendeu? Se entregar, ir para a igreja, essas coisas nós não precisamos estimular. Lá o problema é o que não é problema aqui. Relacionamento, contato. Entendeu? Aqui no Brasil eu peguei um Uber lá em São Paulo, o cara abriu a vida para mim, perguntou de toda a minha vida, eu falei, meu Deus, o que será que ele quer? Eu fiquei com medo. É diferente, porque eu sou criado lá há 28 anos, você está entendendo? Então lá o problema é relacional. Então quando eu vou pregar Jesus para eles, eu preciso mostrar Jesus não jogando lixo na rua, eu preciso mostrar Jesus abaixando a cabeça, eu preciso mostrar Jesus honrando os mais velhos, tratando bem os meus. Está entendendo? Você está entendendo como nós precisamos entender e buscar uma cultura do céu? Porque enquanto nós estamos buscando ir para o céu, Jesus está dizendo, mas eu quero a terra, eu quero a terra. Ei, Jesus quer a terra, e Ele escolheu você. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ele quer a terra. O rio está nas suas mãos. Não, está nas mãos de Deus. Não, está nas suas mãos. Ele te colocou. Ele te colocou. Quando eu entendi isso, eu fui cantar numa conferência no Japão, uma big conferência internacional. É uma conferência que é um egípcio que faz. E ele vai nas nações trazendo reconciliação. Então o Japão saqueou a China, saqueou a Coreia, saqueou várias nações da Ásia. Então ele fez uma conferência no Japão, trouxe pessoas da Europa, Estados Unidos e os representantes dos países asiáticos para se reconciliar, para pedir perdão. E nós estávamos em umas 5.000 pessoas, e isso é céu na terra lá no Japão. Mas foi uma conferência nacional, e eu e mais alguns pastores da geração jovem do Japão fomos cantar nessa conferência. No final, um dos pastores, amigo do meu pastor é um pastor bem relevante no Japão também, e lá é dividido por regiões, Tóquio, Osaka, Nagoya. Então esse pastor de Osaka, ele pegou o microfone, ele tem 60 anos de ministério, e um pouquinho mais de 60, um pouquinho mais de casado. Ele disse assim, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês diante de todo mundo aqui. Ele disse assim, eu nunca peguei no mesmo hashi da minha esposa. Hashi, né? Eu nunca comi no mesmo hashi da minha esposa. Eu nunca entrei, eu não sei se tem ofurô aqui no Brasil, eu nunca entrei na mesma água que a minha esposa. Falei, não, eu tive muita resistência durante anos para abraçar o meu filho. O filho dele é pastor, já com 50 anos de idade, ele tem 80. E ele falou, eu não conseguia falar por muitos anos. Ele falou assim, que eu amo meu filho. Mas ele falou, hoje diante de todo mundo eu quero declarar que eu amo meu filho e eu quero abraçar o meu filho. E ele abraçou, olha a diferença. E ele abraçou, quando ele abraçou, eu falei, agora o meu lado latino pulou. Aí eu falei assim, agora
Sabe o que eu fiz? Eu puxei a fila dos pastores, eu fui lá e dei um beijo no meio de todo mundo, um beijo no rosto dele. Os pastores jovens japoneses olharam para mim, ele olhou assim para mim, aí os pastores jovens começaram a beijar um ao outro, chinês beijando japonês, tudo, e foi uma quebra. Mas o que eu quero dizer com isso? Se nós queremos ganhar uma nação, nós temos que trabalhar exatamente onde essa nação é pendente. Está entendendo? Então lá eu falo assim, olha, quer ver? Se eu chegar para eles e falar, Jesus te ama, primeiro eles não sabem quem é Jesus. E nós temos 3% de evangélicos no Japão. De cristãos, eles contam ainda Testemunho de Jeová, Mórmon, católico e protestante, 3%. Então se eu chegar e falar, Jesus te ama, para eles, amor, eles não entendem. É a mesma coisa de um missionário que foi num país onde não tinha pão. Aí ele disse, Jesus é o pão da vida. Lá o sustento deles era batata. Você está entendendo? Então nós precisamos, o que eu quero dizer hoje? Desconstruir para sermos construídos. Nós precisamos, o João está dizendo aqui, olha, eu não sou. O João estava desconstruindo uma mentalidade neles. Ele estava desconstruindo uma mentalidade. E escuta isso que eu vou falar para você, que é muito sério. Olha só, João Batista, ele foi chamado para fazer o quê? Para anunciar o reino de Deus. Então estava ok ele pregar no deserto, gafanhoto, mel silvestre, peles de camelo, as pessoas iam até ele. Mas Jesus não. Jesus agora vai pregar em Israel, porque Jesus veio manifestar o reino. Mas nós, como diz João 14:12, vamos fazer obras iguais, maiores, porque a nossa missão é estabelecer o reino de Deus sobre a terra. João anunciou, Jesus manifestou, nós vamos estabelecer o reino. Então se nós não formos desconstruídos dos nossos trejeitos, dos nossos costumes gospel, daquilo que muitas vezes assustam as pessoas, quando nós levarmos o evangelho, eles vão falar, tá ok. Então quando eu vou falar Jesus te ama para um japonês, eu tenho que dizer, olha, Deus que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, ao Deus dos judeus, sim, é dos judeus, é meu e é seu também, ele tem um apreço pela sua pessoa, aí eles entendem, ele tem respeito por você, ele honra você, eles entendem como amor. Você está entendendo? Você está entendendo como é o negócio? Então, sabe o que nós aprendemos? Olha só, abra em Romanos comigo. Sabe, irmãos, eu pedi para Deus, eu falei, Deus, tem tantos pregadores excelentes no Brasil. Romanos 8, do 18 ao 21. Tantos pregadores melhores do que eu e relevantes. Eu falei, eu quero ser alguém pontual e relevante e liberar algo profético sobre a igreja. Nós não estamos com carência de pregadores. Romanos 8, olha o que diz aí. Romanos 8, 18. Porque eu considero... Olha o que diz, eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Primeiro, deixa aberto aí, a dor é o único sentimento que existe na face da terra que tem poder para nos impulsionar para o nosso destino. Você sabia disso? Por isso você vê países como o Japão, aconteceu um tsunami, acabou tudo, daqui a alguns anos está levantado. Você fala, mas como um país sobrevive? Israel, olha o quanto Israel sofreu. Israel tem pelo menos 200 pessoas que ganharam o prêmio Nobel da Paz, das 1000. Porque a dor é o único sentimento que tem poder para nos impulsionar para o nosso destino. Lembra do que eu estou pregando? Uma questão de vida ou morte. Quem eu sou? Para onde eu estou indo? A dor que acontece com a gente é para nos impulsionar. Agora, o sofrimento é opcional. Deus não pode derramar glória sobre o sofrimento, Ele derrama glória sobre sacrifício. Por isso que Jesus disse que Ele é a ovelha muda que vai para o matadouro, e quando Ele está lá se sacrificando, Ele diz, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ao invés de ficar reclamando por estar sofrendo, Ele se apresentou como um sacrifício. E Romanos 12 diz o quê? Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso quê? Culto racional.
Você está entendendo? Então a Bíblia está dizendo aqui, ó, que o nosso sofrimento não é digno de ser comparado. Não pode, ele não é digno de ser comparado com a glória que vai ser derramada sobre a terra. Não, sobre nós, está dizendo aí. A glória de Deus, ela precisa tomar forma. E aonde ela toma forma? Em nós, através de nós. Você está entendendo? Então por isso que Deus se desconstrói. Então hoje você vai entender algumas coisas na sua vida. Por que eu estou passando por isso? Irmãos, algumas pessoas mais próximas sabem o que eu passei nesses últimos 2 anos. Algumas pessoas, eu não estou fazendo sensacionalismo, tanto porque eu tenho meu lado latino, mas fui criado lá no Japão. Eu perdi tudo que era importante na minha vida, tudo. No auge da minha vida, no auge do meu ministério, a maior igreja da cidade, um dos pastores mais relevantes no Brasil, no Japão. Eu sou ligado a uma igreja japonesa. Nós temos trabalho nas Filipinas, em Israel, no Canadá. Ganhamos agora um terreno na Tailândia. Nós vamos construir uma base missionária para treinar pessoas na Tailândia. Então assim, no momento, e eu falei, Deus. E o meu pastor, de 55 anos de ministério, ele disse assim para mim: Davi, é melhor ser traído do que trair. Aceite o jugo de Jesus sobre a sua vida. O apóstolo Luiz Hermínio foi lá no Japão para conversar comigo. O Teófilo, eu encontrei com ele lá nos Estados Unidos. Eles falaram: Davi, fica firme em Deus, cara. Sabe, no momento da dor, nós queremos vitimizar a situação. E quando nós nos fazemos como vítima, nós encontramos pessoas para bater no nosso ombro. Ana, ela não podia ter filhos. No primeiro livro que eu escrevi, eu falo sobre Ana, o despertar de uma geração profética. Ana significa graça, e Ana gera Samuel debaixo da graça, debaixo da dor. Só que ela não deixou que a dor se tornasse sofrimento, mas sim sacrifício. Tanto é que Eucana chega para ela, o marido de Ana, e diz assim: Ana, eu não te sou melhor do que 10 filhos. E ele era mesmo. Ou se tivesse maridos hoje como Eucana na igreja, hein? Ele dava o dobro para ela. Só que Ana não era uma questão de rixa, não era uma questão de ter para provar. Ela estava gerando um fruto profético dentro dela que ia reformar a nação de Israel. Samuel nasce debaixo desse legado. Você está entendendo? Olha o que diz o texto aqui de Romanos, para a gente ir para o final, e eu quero orar com você. Versículo 19: porque a ardente expectativa da criação espera pela manifestação de quem? Fala de mim. Só que no grego existem 2 palavras para filho. João 1,12 diz o que? Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. A palavra em João 1,12 para filhos é a palavra teknon, que significa recém-nascido. Agora a palavra aqui, se você tem um aplicativo, você clica lá, é a palavra ruios ou uios, que é filho maduro. Você está entendendo? Então quando a Bíblia diz que a criação espera pela manifestação dos filhos de Deus, está falando de filhos maduros, que foram desconstruídos de uma mentira que eles carregaram, dos traumas, dos filtros mentais confusos que ele aprendeu, e agora ele é sarado, ele é transformado, ele é limpo pelo sangue de Jesus, e agora ele está alinhado ao destino que Deus tem para a vida dele. Você está entendendo? Quando eu entendi isso, eu vou contar um testemunho meu para terminar. Aqui. Quando isso foi crescendo dentro de mim, e eu fui entendendo, bom, não sou japonês, tá bom, sou brasileiro no Japão, só que a minha missão é trabalhar com nativos. Lá nós temos 300 igrejas brasileiras que trabalham tudo com brasileiro. Falei, eu vou trabalhar com japonês, e fazendo conferências, seminários, tudo com japonês. Mas eu comecei uma igreja na minha casa, com 24 anos, tenho 37, sou pastor há 13 anos, fui consagrado numa igreja japonesa, comecei uma igreja em casa, do zero, foi crescendo, nós compramos um local. Tem alguém para fazer um teclado? Tem? E daí o que aconteceu? Compramos um local, nós compramos, e no Japão, o Japão é muito pequeno, e nós compramos um lugar de 3.000 metros quadrados. Um cara, ele faliu, o dono de uma construtora faliu, então ele tinha a mansão dele. Lá é mansão, 450 metros quadrados, é uma mansão, com uma quadra de tênis do lado e a construtora dele.
toda murada. Lá no Japão as casas não são muradas, era tudo murado. Eu passava perto do rio onde tinha essa casa assim, que uma pista que eu corria, e eu olhava e eu falava, nossa, que legal eu ter um negócio desse um dia, sabe? Só falava, cuidado com as suas palavras porque elas são proféticas. E daí sabe o que aconteceu, querido? Nós crescemos e no momento da crise, sabe aquela crise que estourou o Banco dos Estados Unidos, um monte de brasileiro voltou desesperado para o Japão, agora estão voltando desesperado do Japão para o Brasil, agora estão voltando desesperado para o Japão, perderam tudo. Nesse momento Deus falou comigo, Davi, eu quero que você compre um prédio. Eu falei, meu Deus, não é Deus que está falando, não é possível. Você quer saber quando Deus está falando? Geralmente é contra a sua vontade. E daí sabe o que aconteceu, querido? Nós compramos. Lá no Japão, só para você entender como é diferente, lá houve muitas explosões, tem muitas coisas loucas lá, seitas, tudo, não é que nem o Oriente Médio, mas é complicado, embora é livre de se pregar o Evangelho, para você registrar uma igreja, é muito complicado. Para você ter uma ideia, você tem que ter um prédio no seu nome quitado, você tem que ter 3 anos no mínimo de contabilidade feito no molde japonês com fiscal, e tem que ter trabalhos filantrópicos, você tem que provar isso. Quando você tem tudo isso, você dá entrada no governo, dependendo da província, ela é província, não é estado, né? Você demora de 10 a 15 anos para sair o registro. Isso é Japão. Aí você coloca a plaquinha na frente da igreja. Toda igreja registrada tem assim, olha, igreja então eu vou falar o nome da minha igreja em japonês. Você fala, pô, velho em japonês não fala nenhuma palavra em japonês, o pessoal sempre pede, né? Então a nossa igreja em japonês chama Kami no Kazoku Shukyo Hojin Kiristo Kyokai Grace and the Life Church. Vocês entenderam? Grace and the Life Church. O de cima eu estou falando igreja da família de Deus, a denominação família de Deus registrada, está escrito registrada. O japonês olha e fala, uau, essa igreja é segura. Aqui não vão soltar o gás lacrimogêneo que vai me asfixiar, não vão estourar a bomba, nada. Você está entendendo como é lá? Eu adquiri a documentação. Pô, o único brasileiro a fazer isso. Eu tenho um livro escrito em japonês. Eu falei, uau, eu tenho um livro. Eu tenho um CD em japonês, com músicas minhas, e o Juliano Som cantando em japonês comigo. Eu falei, uau, eu sou o cara, com um lugar comprado. Eu falei, uau, estou viajando nas nações, pregando, andando com os pastores japoneses, pregando de norte a sul no Japão. Aí eu falei o seguinte, ok, agora eu vou registrar. Só que dentro de mim tinha uma areazinha ainda que tinha que ser desconstruída para Deus me ativar de fato. Sabe o que Deus falou comigo? Doa para uma igreja japonesa tudo que você conquistou. Eu falei, Deus, Satanás, nessa hora eu sou latino, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Agora você entendeu porque eu comecei falando que para provar para Israel que o Senhor é Deus, Ele tira o povo do Egito com mão forte, mas para provar para o Egito que Ele é Deus, Ele endurece o coração do seu rei, do Deus que eles achavam que Faraó era Deus. Mas para provar para Israel, Deus leva para o deserto. Agora para Moisés, Ele levanta Moisés das ovelhas. Moisés estava cuidando ali, ele fala, eu não tenho condição. Deus fala, você é um libertador, só que você não vai entrar na terra prometida não, tá Moisés? Só depois. Você está entendendo? E Deus falou, Davi doa. Eu falei, meu Deus, e eu ouvi claramente. Eu reuni o meu conselho, a minha diretoria, os líderes, e oramos durante 1 mês, e Deus confirmou, nós doamos. Irmãos, eu não doei pensando que ia ganhar alguma coisa. Escuta o que eu vou dizer para você. A inteligência nós temos, mas a sabedoria, ela vem do alto. Por isso que a gente tem que pedir sabedoria. E a sabedoria vem por conselhos também, não é? Eu doei. Eu reuni o meu conselho, ouvi, oramos, Deus deu. Doei. Depois disso, eles me adotaram. Antes eu era um brasileiro que fala japonês. Então eu prego em japonês. Então eles falam, sugoi né, é amazing, incrível, né? Eu era um brasileiro para japonês. Depois eu perdi um prédio, mas eu ganhei a autoridade da terra. Eu falei que existem dois tipos de filho. Gálatas 4, versículo 1 diz que
o herdeiro, quando ele é menor de idade, ele não difere do escravo, ainda que ele é dono de tudo. Quando nós somos filhos mais tecnon, recém-nascidos, nós temos poder, nós temos tudo, só que nós não conseguimos acessar tudo isso. É que nem você saber que na igreja tem Wi-Fi e você não tem a senha. Você está entendendo? Está comigo? Então, agora quando você cresce, você se torna herdeiro. E eu vou dizer uma coisa: a autoridade não se prova, não se dita, se exerce. Quem tem, exerce. Por isso que Jesus falou: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Entendeu? Então agora eu ganhei uma autoridade. E agora onde eu vou, o meu pastor me respalda. O meu pastor diz: não, ele é da nossa igreja, ele é um filho nosso, pode acreditar. Luiz Hermínio estava no Japão agora, eu coloquei ele para pregar num seminário de 130 pessoas. Eu fiz todo o seminário, coloquei a maioria pastores japoneses, tudo cabeça branquinha, tudo. O Luiz falou uma coisa para mim. Um dia eu liguei para ele já no Brasil, ele falou assim: Davi, ele falou: cara, deixa eu dizer uma coisa para você, perca qualquer coisa, mas só não perca a graça que Deus deu para você. Ele falou: mano, eu nunca vi pastores velhinhos abaixando a cabeça para um estrangeiro. Você fez o seminário na igreja do seu pastor, ele deixou o microfone na sua mão e ficou sentado te ouvindo. O meu pastor, só para vocês entenderem um pouquinho, ele é amigo do Bill Johnson, Benny Hinn, Paul Yong-cho. Ele que traduziu, ele tem uma editora no Japão, que ele traduziu os livros, todos desses caras em japonês. Ele trouxe o batismo com o Espírito Santo para toda a região onde a gente mora. Esse cara agora ele senta e ouve um gaijin, como eles falam. Gaijin é alguém que vem de fora, um estrangeiro. Só que agora eu não sou considerado mais como brasileiro, eu sou considerado como japonês. Você está entendendo? Eu quero desafiar você hoje. Sabe, nós estamos vivendo a época, eu gosto lá do Japão mesmo, o YouTube dá para acessar tudo, né, a globalização. Eu vejo o Masterchef, eu gosto do Masterchef. Daí estava vendo uma receita lá, faz uma sobremesa, o cara: isso daqui é um cheese, eu amo cheesecake. Daí o cara falou: isso daqui é um cheesecake desconstruído. Hoje você já viu que é vintage, é retrô, estão desconstruindo tudo, sabe por quê? Porque nós chegamos num lugar, meu irmão, que Deus deixou a gente chegar até esse lugar para dizer: filho, desce, desconstrói para eu construir uma nova história sobre a sua vida. Ei, aleluia! Quem é Jesus? Ele é a verdade. A lei veio por Moisés e João 1,17, mas a graça e a verdade veio por Jesus. Não ouviam os doutores da lei, não é porque eles não tinham entendimento, mas eles não tinham compaixão, e compaixão é mais do que um sentimento. Compaixão é compreensão e convicção. Compreensão de que conhecereis a verdade que te liberta. Convicção que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É esse Jesus que me desconstruiu para agora me construir. E agora eu vou para as nações e as pessoas dizem: olha, tá vendo? Antes eu tinha que ligar e falar: cara, eu quero ir para o Japão, para o Brasil, que eu tenho uma mensagem para o Brasil, eu tenho isso e aquilo. Agora eu venho como um pastor japonês, sabe por quê? Porque eu dei. Mais bem-aventurada a coisa é dar, o pastor falou isso hoje, do que receber. E tudo que você dá para ele, meu irmão, hoje nós temos 14 sedes. O grupo que eu faço parte tem 14 sedes no Japão. Só um pastor dessas sedes do nosso grupo, ele tem um prédio de 6 andares em Nagoya. Nós temos terreno na Tailândia, no Canadá, nós temos uma igreja coreana, sustentamos um orfanato na Filipina. O brasileiro que estava falando: Deus, mas eu vou doar um terreno, eu comprei, agora eu vou mostrar para os japoneses que eu também posso. Meu irmão, você não precisa mostrar que você pode, simplesmente você precisa dizer: Senhor, quem eu sou? O que o Senhor quer de mim? E você tem que acreditar nele, depositar sua confiança nele. Isso é traduzir Deus para as pessoas, sabe? É perguntar o que Deus quer. Pregue o evangelho, se for preciso use palavras.
Disse um grande homem de Deus: pregue o evangelho se for preciso, use palavras. Eu quero orar por você, vamos ficar de pé?